Olá, gafanhotos! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês a nova planilha dos planos de estudo. É uma planilha mais automatizada, né? Ela traz algumas novas funcionalidades e a partir de agora, os planos que forem lançados já vão seguir nessa nova planilha. Então, esse plano aqui que eu vou mostrar para vocês é o plano físico geral, né? É um plano regular para a área fiscal. Ele não tem foco em nenhuma banca específica. Os cadernos de questões são cadernos de questões que englobam questões da VUNESP, FCC, CESP e FGV, tá? Então, ele é um plano para quem está pensando em se preparar para a área fiscal e ainda não sabe qual concurso que vai prestar, ou mesmo sabendo qual concurso, o concurso ainda não tem banca definida. E aí eu vim mostrar para vocês um pouquinho dessas novas funcionalidades, tá bom? O plano Cefaz ES, que também já está quase pronto, vai seguir a mesma estrutura desse plano aqui, já vai estar na planilha nova e tal. Vou começar mostrando para vocês essa primeira aba aqui. Da mesma forma que antes, que cada parte do planejamento, cada parte do plano vinha separado em abas, agora também vem. Só que aí, em vez da gente mudar aqui embaixo, a gente tem uns botões aqui que facilitam para que a gente vá para a aba de matérias, que vai ter todas as matérias do edital ou todas as matérias do planejamento e os links com cadernos de questões do TEC para cada um desses tópicos. O planejamento, que é um planejamento dia a dia de quais matérias vocês vão estudar. E novidades, a aba de desempenho e a aba de simulados, né? Os simulados agora vem numa aba separada, ele não vem mais na aba das matérias, né? E aí a gente colocou uma outra aba só para controle de revisões também. Vocês lembram que eu enviava um PDF junto com o plano de estudos, dando algumas orientações? Agora, essas orientações vão vir aqui no cantinho, ó. No cantinho não, né? Bem no meio. Essas orientações vão vir aqui no meio. Vamos começar, então, mostrando as novas funcionalidades. Primeira coisa, vamos ver como que ficou a aba das matérias. Aqui nós temos cada uma das matérias do plano, né? E essas matérias, cada uma delas com um link para o TEC, para vocês abrirem os cadernos de questões do TEC, tá? Elas foram separadas por tópicos do edital e aí em cada matéria a gente tem o caderno único para a área fiscal e o caderno único de português. O caderno único para a área fiscal são todas aquelas questões que já foram cobradas na área fiscal nos últimos anos, de todas as bancas, porque esse é um plano geral, né? Aqui no cantinho a gente tem todas as matérias que o plano contempla, né? Esse aqui é um plano avançado. O plano inicial, ele tem menos matérias, são 8 matérias. O plano intermediário, um pouco mais de matérias. E o plano avançado, com todas as matérias. Lá na descrição de cada um dos planos, eu falo para vocês quais são as matérias de cada um deles, tá? Quando você começa a estudar, antes você tinha que ficar descendo até encontrar qual era a matéria, né? Agora, vocês não precisam fazer mais isso. Você vem aqui, ó, já clica, ele já te direciona aqui, ó, contabilidade geral e avançada. Ele já te direciona para qual matéria você vai. E aqui, clicando em menu, você sobe lá para cima e volta para o menu inicial. Então, se você quer ir para informática, por exemplo, é só clicar e aí você vai ser direcionado para os cadernos de informática. Terminou de estudar informática? É só clicar no menu. Aqui ela está desconfigurada porque eu mexi em algum botão, mas esse menu vai vir aqui do ladinho, direitinho. Pronto. Isso aqui na aba das matérias, né? Na aba de planejamento, vocês podem clicar aqui embaixo na aba, ou vocês podem voltar lá na planilha principal e clicar em planejamento. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Vou colocar 100%. Aqui no planejamento, a gente continua tendo as matérias que vão ser estudadas em cada dia, né? Nessas matérias, é só vocês virem aqui. Quando antes você preenchia o que você tinha estudado aqui e tinha que preencher lá na parte matéria
o seu percentual também. Agora não precisa mais, a planilha vai puxar de maneira automática. Então, você vem aqui, língua portuguesa, quando você clica aqui, já aparece apenas os tópicos de língua portuguesa para que você selecione. Então, vamos supor que você estudou coerência e coesão. Quando você coloca o seu percentual aqui, vamos colocar 70%, tá? Então, você fez 7 de 10. Ele aparece o seu percentual de desempenho aqui. Quando você vem aqui em matérias, coerência e coesão, o seu percentual é automaticamente jogado para cá, tá? Vamos preencher outro. Economia. A gente vem aqui, clica nessa setinha. Elasticidade. Vamos colocar um percentual diferente, 5 de 10, porque economia é muito difícil. Então, percentual menor, né, gente? Porque 70% em economia é luxo. 50%. Então, venho aqui, matérias, economia tá lá no final. Apareceu aqui o percentual em elasticidade, 50%, tá bom? Então, aqui, no planejamento, vocês têm quais matérias estudar em cada um dos dias. Esse planejamento avançado, ele tem 24 semanas. Então, o planejamento é dividido em 5 dias de planejamento de estudo e 1 dia para simulado. A partir do dia 8, vocês também têm as revisões. Então, elas estão aqui na coluna Q, ó. E aí, no dia 8, você vai revisar, você vai estudar informática, direito civil e contabilidade de custos e ainda vai revisar o que você viu no dia 1, tá? Então, o que você viu no dia 1 foi língua portuguesa, coerência e coesão, economia, elasticidade e direito tributário. Vamos supor que você estudou imunidades tributárias. E aí, você não fez questões, você estudou apenas teoria, tá bom? Então, você vai revisar esses pontos. E assim sucessivamente. A planilha segue esse espaço de dias entre as revisões só nesse início, tá? Depois a gente vai ter dias separados para revisar, dias em que o planejamento para e você faz apenas revisões, tá? Esse é apenas a revisão inicial. Vou preencher algumas coisas aqui na semana 2, só para que a gente tenha uma informação legal quando a gente vá lá para a parte de desempenho. Então, vou colocar informática 6 de 10, contabilidade de custos, custeio por absorção, 4, custeio por absorção, 8 de 10. Pronto, coloquei aqui os percentuais. Quando eu venho aqui na aba de desempenho, ela vai me dar tanto o desempenho por semana, quanto o desempenho acumulado. Essa aba é nova, é uma coisa que a gente não tinha nos planos de estudos anteriores. Então, você pode vir aqui e selecionar qual semana você quer, igual a semana 2, por exemplo. Então, na semana 2, a sua média foi 70%. Ele vai somar o seu percentual em todas as matérias que você estudou naquela semana. E aí, você consegue comparar semanalmente com o seu acumulado, tá? Nesse outro quadrado aqui, você também consegue comparar o seu desempenho semanal, né, de cada uma das semanas, e aí você consegue selecionar. Vamos supor, você quer a primeira semana, a quinta, a nona e a 15ª. Opa. Peraí, que ele não tá indo. Foi. E a 14ª, por exemplo. Você consegue selecionar quais são as semanas que você quer comparar, tá bom? Nessa parte aqui do acompanhamento por disciplina, deixa eu chegar para cá para vocês verem, a gente tem um acompanhamento por matéria. Vou preencher aqui no planejamento uma outra aba de português, só para a gente comparar. Vou colocar ortografia, vou colocar que aqui você acertou 9 de 10. 90%, tá? Aí aqui no desempenho, olha só, ele te dá o desempenho na semana 1 e o desempenho na semana 2. Se você selecionar, você vai selecionando quais matérias você quer, tá? Então, ao longo das semanas, ele vai mostrar se seu desempenho foi aumentando, se seu desempenho foi diminuindo em cada uma das disciplinas. E aí você vai conseguir acompanhar se, o meu desempenho foi ruim naquela semana. Qual foi o assunto que eu estudei naquela semana? É só você voltar aqui no planejamento, ver qual foi esse assunto, para que você revise mais ele, para que você dê um enfoque maior nele, tá? E aqui,
no finalzinho, a gente tem um acompanhamento semanal de todas as semanas desse plano de estudos, né? Do plano avançado, com 24 semanas. A gente tem os desempenhos dos simulados aqui embaixo e os desempenhos de cada uma das semanas por matéria, tá? Tá pequenininho assim, gente, é porque tá com... Vou aumentar aqui, ó, 90%, 100%, que aí fica melhor para vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem um acompanhamento semana a semana. Aqui na aba Simulados, vamos lá. Aqui a gente tem os links de todos os simulados, né? Separados por matéria também, das principais provas da área fiscal. Aqui vocês vão preencher, deixa eu aumentar. Isto. Aqui a gente tem, você vai selecionar, por exemplo, língua portuguesa. Qual foi o simulado que você fez? O ISS Campo Grande. Ele já vai puxar o total de questões. Aqui a gente tem os simulados com os links, né, de cada uma das provas. Você vai colocar o percentual de acertos aqui, ó, quando você preenche. E aí aqui nós temos uma aba de desempenho dos simulados. É só você selecionar qual foi o simulado que você fez, foi ISS Manaus, que ele vai puxar os dados dessa planilha de simulados aqui. Você vai preencher aqui conforme você for fazendo, né? E aí ele vai puxar, vai te dar o desempenho do simulado total e aqui você tem o desempenho por semana, tá? Nas semanas posteriores, você tem aqui indo até lá no final da planilha. E aqui um botão para você voltar no início. Na aba de revisões, é mais um controle para que vocês coloquem qual foi o tópico estudado e qual foi o percentual em cada uma das revisões, tá? Então, as revisões estão aqui planejadinhas, né? Dia 1, dia 2, dia 3, a gente mais para o final tem aqui, ó, revise todos os tópicos indicados na coluna Q. Então, a gente tem do dia 1 ao dia 12, depois do dia 13 ao dia 24, a gente tem dias separados para revisão, né? E aí você vai anotar os seus percentuais, o tópico que você revisou e os seus percentuais aqui. Isso serve para que vocês consigam acompanhar se o percentual de vocês está aumentando conforme vocês estão fazendo a revisão. E a observação, para que vocês coloquem, por exemplo, tinha muitos exercícios que estavam marcados para refazer, então ficaria inviável fazer tudo num turno de revisão só. Você optou por fazer primeiro os pares e depois os ímpares. Então, você anota, na próxima revisão, fazer os ímpares, se você fez os pares primeiro. Ou, se você fez primeiro a leitura das suas marcações, está estudando teoria, fez a leitura das marcações. Então, na próxima tarefa, você vai fazer os exercícios que você marcou, tá bom? E aqui também a gente tem o botão das matérias para vocês irem descendo. A matéria aparece aqui no finalzinho, ó. Descendo ou subindo conforme a matéria que vocês estão revisando e vão anotar o percentual, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que o novo plano de estudos ajude na preparação de vocês. Essa semana ele já vai estar no site disponível, né? E é isso. Bons estudos para vocês e mandem o feedback pro lado de cá, tá bom? Beijos!